Bruxaria no Brasil, existe ou não? Bora descobrir? Acho que pra gente organizar direitinho os assuntos do vídeo de hoje, coloquei eles numa ordem específica e eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem o que a gente vai falar durante esse vídeo. Eu acho que pra gente falar um pouquinho sobre bruxas, antes a gente tem que definir algumas coisas. Primeiro, diferenciar o que é bruxaria, o que é feitiçaria e o que é xamanismo. A gente tem o senso comum de aquilo que a gente vê no imaginário coletivo, de que as bruxas são aquelas mulheres velhas, aquela verruga no nariz, com chapéu pontiagudo e que faziam magias para principalmente prejudicar as outras pessoas, né? Elas eram má em sua essência. E é engraçado porque essa concepção, ela surgiu lá na época da Idade Média. Isso que a gente está falando, essa ideia comum da bruxaria, é aquela que surgiu na Europa. Então o primeiro termo que a gente tem, que todo mundo conhece, é a bruxaria europeia. Essa bruxaria europeia, ela surgiu da junção de alguns conceitos. Então eles pegaram aquilo que as pessoas já tinham da feitiçaria, que era o quê? Tudo aquilo relacionado a crendices e superstições estavam relacionados com a própria feitiçaria. E o próprio curanderismo tinha umas raízes ancestrais lá nos povos antigos. Então pegou-se essa ideia de que você poderia, através de magia, né, através de feitiços, poções, poder curar ou então fazer uma pessoa adoecer. Eles pegaram essa teoria da feitiçaria e juntaram também com outra parte da própria Igreja Católica. A Igreja Católica, durante a Idade Média, ela ganhou muito poder. Por conta disso, surgiram-se várias teorias da conspiração, de que a própria Igreja Católica era uma seita. Então eles pegaram essa ideia deturpada da Igreja Católica e essa outra ideia meio deturpada também da própria feitiçaria e misturaram as duas e formaram um conjunto de conceitos que hoje a gente entende como bruxaria. Então eles pegaram tudo de ruim da feitiçaria, tudo de ruim da Igreja Católica e falaram: quem faz isso são as bruxas. E a gente não pode misturar esses dois termos que a gente pegou com o curandeiro. Com o curandeiro e o próprio xamã, porque o curandeiro, ele vem da premissa de que você poderia auxiliar a vida de uma pessoa através dos próprios componentes da natureza. A gente até pode falar que os xamãs eram os feiticeiros indígenas, que ele tem uma origem muito ligada com os primeiros povos nativos. Com isso, as bruxas passaram a ser vistas como algo extremamente negativo. Essas pessoas, elas acabaram se tornando bodes expiatórios. Então, todo mundo que tinha poder dentro de uma cidade, se ele criava alguma inimizade com uma figura feminina, o mais fácil de fazer para se livrar dessa pessoa era enquadrá-la como uma bruxa. A bruxa, ela passou a ser considerada como uma entidade que fazia suas magias não por conta própria, mas sim por conta da influência do próprio diabo. Olha só que loucura. E com isso ela passou a ser considerada inimiga do Estado. Inclusive, as próprias maldições que elas faziam era sempre feito em grupo, em reuniões que eles chamavam de sabá. O primeiro caso de bruxaria que a gente teve relatado aqui no nosso país foi com a Ursulina de Jesus, em 1754. Ela foi acusada pelo seu marido dizendo que ela o deixou infértil e por isso ela foi condenada à pena de morte por fogueira. 44 anos depois, Maria da Conceição, em 1798, também foi condenada à mesma pena. Uma curandeira muito popular da capitania de São Paulo, quando o Brasil ainda era colônia. Maria da Conceição era uma curandeira muito famosa e conhecida pelas suas poções e feitiços para atrair o amor. Só que o problema é que um padre da região acabou criando inimizade com ela e por isso ele acusou de bruxaria e ela foi sentenciada à pena de morte também pela fogueira. Em 1692, Mima Reinar veio para o Brasil junto com seu marido tentar uma vida nova. Porém, seu marido acabou sendo assassinado por um homem que tinha paixões por ela. E daí de então, para sobreviver, ela acabou tendo de se prostituir. Só que o problema é que com seu trabalho na prostituição, as mulheres da vila não queriam ela de jeito nenhum ali e acabaram acusando ela de bruxaria
bruxaria por ter seduzido seus maridos. Então, Mima Renar, ela foi acusada de bruxaria e foi morta à fogueira. Normalmente a gente pensa que esses casos eram coisas do passado que hoje em dia não acontecem mais. Só que há 7 anos atrás a gente teve também um caso de assassinato e a acusação foi bruxaria. O ano foi 2014 no município de Guarujá, litoral de São Paulo. Fabiane Maria de Jesus. Essa foi mais uma vítima acusada de bruxaria. O caso dela, diferente das demais, no noticiário uma mulher era acusada de torturar e praticar bruxarias com crianças. O retrato falado foi feito dela, só que o problema é que as pessoas elas associaram esse retrato falado. Então eles logo associaram e pensaram que a bruxa era a própria Fabiane. Então eles cercaram ela e a lincharam. Algumas horas depois, a sua inocência foi provada. A gente sabe que esse foi um caso isolado e que isso vai continuar acontecendo porque as pessoas continuam acreditando nessas coisas. Hoje em dia, a bruxaria praticada não tem nada a ver com aquela concepção que a gente tinha falado anteriormente. Hoje em dia, a vertente de bruxaria mais praticada e conhecida é a Wicca. A Wicca é uma religião que afirma a existência do sobrenatural, aquilo que está além da física, o que a gente entende como metafísica. Hoje em dia, a bruxaria está muito mais ligada com o neopaganismo, ou seja, com a experiência religiosa, do que práticas de feitiçaria para maldizer e prejudicar outra pessoa. As bruxas de hoje que praticam a Wicca, elas estudam princípios físicos e espirituais que interagem com a natureza. E uma das atividades mais importantes de quem pratica a Wicca é a celebração dos ciclos de vida e os eventos sazonais, que são conhecidos como sabá, que a gente tinha falado anteriormente. Hoje em dia, os praticantes da Wicca fazem rituais que sim, tem danças, tem poesia, tem músicas e também tem muita risada. A gente precisa separar um pouquinho dessa concepção do imaginário popular de que a bruxa é algo que pratica o mal para as pessoas, que era algo diabólico, e a gente tem que passar a entender a bruxaria atual, moderna, o neopaganismo, como algo cultural e algo relacionado à religiosidade também das pessoas. E o que mais me impressiona é que ao redor do mundo as religiões elas surgem e se expressam de uma maneira única e singular. E a Wicca é uma delas. Eu separei aqui para você 6 perfis no Instagram de bruxas praticantes e atuais com conteúdos feitos praticamente semanais. E a primeira aqui da lista é a Rosé Bellator, que ela tem um blog que ficou muito popular que se chama Oficinas das Bruxas. A segunda aqui da lista é a Bruxa Preta, que ela é aqui pertinho de São Paulo, ela mora em Osasco. A terceira da lista é o Tempero da Bruxa, um perfil que é mais voltado para a magia dos alimentos. A quarta da lista é o Meio da Lua, um perfil mais voltado para a espiritualidade, astrologia e tarô. A quinta da lista é o Diário da Bruxa, perfil de uma jornalista, bruxa pagã e mitologista. E a sexta da lista é a Floresta das Bruxas, e ela atua com runas, tarô e magia das ervas. E o filme que eu vou indicar para você, que ficou até aqui juntinho comigo no final desse vídeo, é um filme na verdade muito popular e conhecido, que se chama Jovens Bruxas. Você já assistiu? O filme é um pouquinho antigo, de 1996, que conta a história de uma jovem que se mudou de São Francisco para Los Angeles. E no dia a dia dela, lá na escola nova que ela começa a frequentar, ela começa a perceber que existem 3 garotas que ficam um pouquinho distante das demais, por causa que elas são consideradas bruxas, e todo mundo sabe disso. Então elas meio que se aproximam uma das outras e se tornam amigas. E então elas começam a praticar magias, a amizade delas se fortalece cada vez mais, só que elas acabam liberando um poder que foge do controle de todos e acaba tendo um resultado que ninguém esperava. Essa é a sinopse do filme, é um filme muito bom, é divertido e além do entretenimento, tem uma análise que uma bruxa fez acerca desse filme e compara o que é e o que não é verdade em relação a esse filme. Foi uma análise feita em 2013 pela Rosé Bellator, o primeiro perfil que indiquei aqui do Instagram. Então ela fez a análise desse filme e mostrou o que é real nesse filme e o que não é perante a Wicca. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse artigo que faz a comparação do filme Jovens Bruxas, o que existe ou não realmente na Wicca dentro desse filme. Bom, então o vídeo foi esse. Se eu falei alguma coisa equivocada, por favor deixe o seu comentário aqui embaixo pra gente fortalecer a discussão acerca desse assunto, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Muito obrigado pela atenção, aqui quem fala é o Pablo, nos vemos até a próxima.